Pô, você aí que está com dívidas e quer investir, está em dúvida, amortizar dívidas ou investir? Vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre amortizar dívidas ou investir. O que fazer com o seu dinheiro extra? Você aí que tem uma dívida, pode ser um financiamento, um carro, um cartão de crédito, um cheque especial, e entra um dinheirinho extra aí e está se perguntando, o que é melhor? Amortizar minhas dívidas ou investir? Então, nesse vídeo vamos falar sobre o que significa amortizar dívidas, o que é investir, qual a melhor estratégia para você, dependendo da sua situação. Então, bora lá, pessoal. Começando esse vídeo, então, vamos falar sobre amortizar dívidas. O que significa amortizar dívidas? Então, vamos lá. Quando você faz uma dívida, pode ser de um carro, de uma casa, um cartão de crédito, um empréstimo, o que for. Você vai ter lá o montante principal que você pegou essa dívida. Um exemplo. Para financiar um carro, tive que pegar, por exemplo, 10 mil reais. Então, 10 mil reais é a sua dívida, é o montante principal. Tá? E aí, quando a gente fala de juros dessa dívida, ela é em relação em cima do montante principal. Então, 10 mil reais, se tiver 1% de juros ao mês, esse 1% vai incidir em cima desses 10 mil reais. E aí vai ter uns juros, certo? Lá vai ter algumas taxinhas de administração, e lá no final vai ter a parcela que você vai ter que pagar mensalmente, certo? Então, aquele valor total que você paga por mês da sua dívida, então ela é constituída então, pelo montante principal, juros e mais uma taxa de administração, caso tiver. Tá? E aí, quando a gente fala amortizar dívidas, estamos falando de você pegar um dinheiro e amortizar em cima do principal, tá? Então não é em cima da sua parcela. Quando você fala de amortizar, você está pagando o principal do que você está devendo, beleza? Então, muito importante ter este conceito em mente, beleza? E quando estamos falando de amortização, temos algumas vantagens e desvantagens em relação a este movimento, certo? Primeira delas, temos uma grande vantagem que você vai pagar menos juros. Então, quando você amortiza o valor principal, o que significa? Aquele 1% que você lá está pagando de juros, por exemplo. Então, você tem 10 mil reais de dívida. Você vai lá, amortiza 5 mil reais. 5 mil reais, então sua dívida principal já não é mais 10 mil, seria 5 mil reais, certo? E aí quando você coloca 1% de juros ao mês, então 1% em cima de 10 mil reais, quanto que vai dar? 100 reais. Então vai estar lá de juros, 100 reais de juros. Mas aí se você amortiza com 5 mil reais, e aí quanto que fica seu valor principal? 5 mil reais. E 1% em cima de 5 mil, 50 reais. Então você conseguiu diminuir 50% de juros. Então esta é a grande vantagem de amortizar dívidas. Você acaba pagando menos juros lá no final da sua operação. Muito vantajoso fazer isso. E outras duas vantagens seria uma, você vai ter menos estresse, certo? Querendo ou não, quando você diminui sua dívida, você diminui a preocupação da questão da sua vida financeira e também maior poder de compra no futuro. Querendo ou não, quando você amortiza dívidas, paga menos juros, em alguns casos você consegue diminuir o valor da parcela, e diminuindo o valor da parcela da sua dívida, o que acontece com o seu fluxo de caixa? Vai sobrar mais dinheiro, claro, se você mantiver os gastos ali numa média constante, tá? Mas vai ter um maior poder de compra no futuro com esse aumento de fluxo de caixa. Grande vantagem, e aí vai poder planejar melhor os seus gastos. E tem uma desvantagem apenas, não é bem uma desvantagem, mas você deve planejar muito bem quando for amortizar uma dívida, que seria na questão de reserva de emergência ou do seu patrimônio. Querendo ou não, quando você amortiza a dívida,
quer dizer que você está utilizando uma parte da sua reserva de emergência, de um caixa ou de um investimento para diminuir esta dívida. Então ela não vai estar lá mais presente nos seus investimentos, no caixa, na reserva, o que for. Então tem que se planejar muito bem, tá certo? Ou, por exemplo, entra um 13º e utiliza para amortizar, então esse 13º não estará mais disponível para você. Não é bem uma desvantagem, mas é algo que você precisa se planejar muito bem antes de realizar uma amortização, ok? E segundo ponto, segundo conceito muito importante para você, o que significa investir? Então, esse canal sempre estamos falando sobre investimento, educação financeira, tem diversos vídeos. Então, investir seria pegar o seu dinheiro que está ali na conta corrente, não está rendendo nada, e encontrar ativos que irão te pagar rendimentos, juros, cupons, dividendos, o que for, para multiplicar o seu dinheiro. Basicamente seria isso o investimento. Ou uma análise que eu ouvi uma vez, investir seria fazer o dinheiro fazer filhos. Então o dinheiro vai lá trabalhar e fazer outros filhos, multiplicar esse dinheiro. Então esse é um conceito bem simples do que seria investir. Aí a gente desmembra, esse investir pode ser curto, médio, longo prazo, investimento de renda variável, renda fixa, mais risco, menos riscos, depende muito do seu perfil, então, e aí abre um leque gigante, mas basicamente é isso que significa investir. E entrando para o momento mais esperado do vídeo, como decidir entre amortizar dívidas ou investir. Então, vamos lá. Quando é que você amortiza suas dívidas? Então, tem 3 casos. Tá? Primeira delas, se a dívida tem alta taxa de juros. Então, vamos dar um exemplo, um cartão de crédito em que você paga uma pequena parcela e aí vai ter uns juros em cima, altos juros. Empréstimos, altos juros. Empréstimo consignado, empréstimo com garantia, também tem um juros menor, mas tem também um juros alto. Cheque especial, pior ainda, juros altos. Então, quando a gente tem esses juros, sempre dê prioridade para a amortização, certo? Outro ponto, quando você pode dar prioridade em quitar suas dívidas, seria o risco de inadimplência. Então, quando você tem uma dívida em que está comprometendo a sua pontuação de crédito, por exemplo, você vai lá no Serasa e vê que o seu score está muito baixo por causa de uma dívida que você está prolongando ou deixando de pagar, então priorize essas dívidas, porque lá na frente, pensando a longo prazo, quando você precisar de uma outra dívida, uma linha de crédito para um imóvel, um carro, por exemplo, vai fazer diferença, ok? E terceiro ponto é se está impactando a sua qualidade de vida e causando estresse financeiro. Muito importante isso daí. Então, se sua vida ali está cheia de dívidas, está causando estresse, qualidade de vida financeira está zero à esquerda, então vamos priorizar essa amortização de dívidas. Muito importante, ok? E quando é que eu vou priorizar os investimentos? Então você está aí, já sobra um dinheirinho mensal, quando que eu vou priorizar para ir para os investimentos? Então temos 3 pontos aqui. Então, primeiro delas, se a dívida tem juros baixos. Então, quando você tem um exemplo, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, tivemos uma queda na taxa de juros, certo? Estavam em menores níveis que há últimos 10 anos, estava 5, 6% a taxa Selic. Naquela época lá, quem fez algum financiamento imobiliário, com certeza se deu muito bem hoje, porque hoje manteve-se ali um custo de 6,5%, vamos jogar mais as taxas de administração, uns 8%, 8,5%, um custo efetivo total de um financiamento. Se você comparar com a taxa Selic de hoje, que está 13,25, e aí, o que é melhor? Investir numa taxa Selic 13,25 ou amortizar um financiamento que está pagando aí 8% ao ano? Então, com certeza, vale muito mais a pena você investir esse dinheiro do que amortizar as dívidas, tá bom? Então, quando tem juros baixos no seu crédito ou alguma dívida que você tem, e
comparando com o mercado está pagando um juros maior, então vá para o caminho de investimentos, ok? E com tanta dica valiosa nesse vídeo, eu acho que eu mereço um joinha, né, pessoal? E você aí, que está em dúvida ainda entre amortizar dívidas ou investir e está precisando de um consultor, um especialista na área? Perfeito, aqui estou eu. Então, no Mura fazemos esta consultoria para pessoas físicas, em que primeira sessão gratuita para vocês, para entender qual que é a sua situação, seus objetivos, o que está precisando, para aí então conseguir traçar a melhor estratégia para você. E também para você entender como que funciona uma consultoria financeira. Então, você aí que se interessou, acessa o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita, beleza, pessoal? Segundo ponto também, se você já tem uma reserva de emergência considerável, já está lá formada sua reserva de emergência e consegue pagar tranquilamente essas dívidas, então você pode até pensar em priorizar os investimentos, ok? Mas lembre-se, vai depender de caso a caso, depende muito da sua dívida, qual dívida que você tem, que nem eu falei no tópico anterior, quanto de juros você está pagando nesta dívida. Então sempre analise isso, tá bom? E também tem que estar alinhado aos seus objetivos que você tem a médio e longo prazo nesta questão, ok? Mas se você tem uma reserva de emergência, sim, abre um caminho para você poder investir. Agora, se você não tem uma reserva de emergência, aí sim, vamos falar no próximo tópico uma estratégia para aliar as duas coisas, ok? E terceiro, último ponto, quando você pode priorizar os investimentos, é em relação aos seus objetivos. Então, se você tem um objetivo importante a curto, médio e longo prazo, por exemplo, uma aposentadoria, compra de um imóvel, e suas finanças estão lá tranquilas, está sobrando dinheiro mensal, a taxa de juros que você paga das suas dívidas não é muito alta, é uma taxa de juros aí normal do mercado, aí sim você pode considerar os seus objetivos como uma prioridade para investir. Por exemplo, uma aposentadoria, então vou aplicar em uma previdência, um exemplo. Então sim, vale muito a pena sim, ok? Mas lembrando, depende de caso a caso. E entrando na questão de estratégia, qual que é a melhor estratégia para você? Então, como eu disse nos tópicos anteriores, depende de caso a caso, ok? Depende muito quanto que você está pagando de taxa de juros, quais são as suas dívidas, ok? Quanto que essas dívidas estão comprometendo as suas finanças, então depende muito disso, ok? Uma estratégia que pode ser aplicada, dependendo aí do caso, que é muito interessante, é 50% de cada parte. Então, 50% você utiliza para amortizar as dívidas e 50% para você formar uma reserva de emergência, por exemplo. Então, eu tenho clientes que têm dívidas altas, ok? E não tem nenhuma reserva de emergência. E aí ela fica naquela preocupação. Eu amortizo as dívidas ou foca mais na reserva de emergência. Então, ali a gente pode fazer uma estratégia combinada, em que se está sobrando dinheiro mensal, a gente dá uma prioridade em fazer 50% para cada parte. 50% para amortizar as dívidas e 50% para colocar numa reserva. Que afinal, um exemplo, por exemplo, você está lá amortizando suas dívidas totalmente, tudo que sobra, você não tem reserva de emergência e tudo que sobra você coloca para amortizar as dívidas, e aí tem um risco. Se caso ocorrer você perder o emprego, ou a sua empresa não estiver indo bem, ou você ficar doente, alguma coisa assim, aí vai ter uma preocupação muito grande, porque vai estar lá uma dívida que foi amortizada apenas, não foi quitada, e você não vai ter mais entrada de dinheiro durante alguns meses. E aí, o que você faz? Você não tem uma reserva de emergência, então não consegue pagar suas dívidas, as suas dívidas irão crescer mais, juros mais, e aí vai virar uma bola de neve. Então, muito importante isso também.
ter a questão da reserva de emergência. Então é uma estratégia que eu aplico com alguns clientes, né? Seria 50% para cada parte. Tá? É interessante para você conseguir amortizar as dívidas e também constituir aos poucos a sua reserva de emergência. Para caso acontecer algo emergencial, você ter lá um dinheirinho para tentar conseguir não se afogar durante alguns meses na questão das dívidas, beleza? E aí, pessoal, o que acharam deste vídeo? Espero que tenha ajudado a você a traçar a melhor estratégia entre amortizar dívidas ou investir. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Surgiu dúvidas? Perfeito, comenta aqui embaixo. E se interessou para uma consultoria financeira? Então, perfeito, acessa o link aqui embaixo. Primeira sessão gratuita comigo mesmo, para você entender como funciona essa consultoria financeira e também para entender a sua situação, seu objetivo, suas metas das suas vidas e aí então traçar melhor estratégia tanto financeira como de investimentos. Então aproveitem, beleza pessoal? Valeu!